Bíblia lá em Isaías, o seu livro Isaías. Isaías, no capítulo 52. Nós vamos começar uma série de estudos aqui nesse livro, a partir desse domingo. A ideia é estarmos estudando todo esse mês de abril, esse texto, né? O texto de Isaías, de 52, 13 até o 53, 12. Esse é o texto completo que nós vamos estudar, que nós vamos aprender nesse mês de abril, porque é um texto, você verá que é um texto, é uma profecia messiânica, né, que fala a respeito de Jesus Cristo, mesmo muito antes dele ter encarnado aqui em terra. Abriu lá, Isaías, no capítulo 52, vamos ler hoje, nós vamos estudar nessa noite do 13 até o 15. Eu vou ler aqui na versão Almeida, Revista e Corrigida. Acompanhe na sua versão, diz assim: Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e o que não ouviram entenderão. Amém? Esse livro aqui, o livro de Isaías, ele leva, né, o nome do profeta que o escreveu. Um homem piedoso que viveu aproximadamente 760 até 680 a.C., um homem que vivia na tribo de Judá, né? Nesse tempo o reino ali já era dividido entre as 10 tribos e meia, chamados de Reino do Norte, ou Israel, e uma tribo e meia, a tribo de Judá, mais metade da tribo de Benjamim, vivendo ali no sul, chamado de tribo do sul, ou então Judá, né? O reino de Judá. E Isaías viveu em Judá, mas ele viu tudo aquilo acontecendo, todo o exílio acontecendo ali para o reino do norte, né? Todo aquele castigo. E era um cara que, pelo que nós vemos aqui no livro dele, ele tinha muita proximidade com a corte também. Ele tinha muita proximidade com pessoas muito importantes, né? Nós vemos em vários momentos Isaías sempre tendo contato pessoal com os reis de Judá. Ele tinha acesso ao palácio real, né? Alguns dizem que Isaías era parente dos reis, né? Ele fazia parte, ele tinha algum parentesco com a linhagem de Davi. Outros dizem que não, que ele simplesmente tinha uma família importante que tinha acesso. Mas o fato é, em muitos momentos do seu livro, Isaías está na presença do rei. Ele vive no período de 3 reis ali, do reino de Judá, e nos 3 ele tinha contato pessoal com todos esses reis. E aí, por ter contato com a corte, ele era um homem muito estudado. Ele escreve um hebraico muito profundo, né? As letras dele, as profecias dele, são profecias complicadas. Esse texto particularmente, eu estudando, achei um texto muito complexo, né? É um texto difícil de ser entendido, é um hebraico difícil, do qual eu nunca vi antes. É o hebraico mais difícil que eu já vi, né? Porque esse homem era estudado, porque Isaías, ele tinha uma família de muita condição, e ele tinha muito estudo. Não é à toa que então Isaías escreve um dos maiores livros do Antigo Testamento, né? Isaías escreveu, se não me engano, o 3º maior livro, em 2º e 3º ali. O primeiro é Jeremias, depois acho que fica Gênesis, e logo então fica Isaías, né? Salmos não entra nisso porque não foi escrito por apenas uma pessoa, né? São vários salmos separados ali. Mas esse homem, então, muito estudado, muito piedoso, ele escreve um livro muito grande, com 66 capítulos. Alguns dizem que Isaías é o evangelho do Antigo Testamento, né? Por conta desses textos proféticos, né? De textos que falam com muita vividez a respeito de Jesus Cristo. Mesmo, por isso que é importante sabermos de quando que ele viveu. 700 anos antes da vinda de Cristo. E ele escrevia com muitos detalhes quem Cristo seria,
e aquilo que ele viria a fazer. Então ele escreve esse livro muito grande, onde ele registra todas as visões que Deus deu para ele, né? Todos os oráculos de Deus para ele. E aí esse livro é organizado em duas partes. Essas duas partes às vezes geram discussão entre se foi apenas uma pessoa que escreveu, se foi apenas Isaías, ou se houve uma outra pessoa que também escreveu. Mas não há dificuldade nenhuma em entender que Isaías escreveu a primeira parte primeiro, com um propósito. Depois ele escreveu a segunda parte. Se você perceber na sua Bíblia, não sei se você já leu Isaías, é um livro grande, mas provavelmente você já leu, do capítulo 39 para o capítulo 40, há uma diferença grande naquilo que está sendo contado. Não segue a mesma linha, né? Justamente porque ali é uma divisão. Na primeira parte, do capítulo 1 até o 39, ele fala de julgamento somente. Ele fala de profecias visões que Deus colocou em seu coração, que Deus mostrou para ele, que Deus o revelou, a respeito de julgamento, tanto para Judá, como para Israel, como também para as nações vizinhas. E aí, na segunda parte do livro, do capítulo 40 até o 66, nós temos profecias de consolação, profecias que serviam para ajudar o povo, para encorajar aquele povo. E aqui nós lemos um texto, o texto de Isaías 52, é um texto muito conhecido, e um texto que se encontra nessa segunda parte, de consolação, né? Essa aqui na realidade é a introdução de algo maior, que vem desde lá do capítulo 52, versículo 13 até o 53, 12, e esse é chamado de o cântico do servo sofredor. É assim que é chamado esse texto, o cântico do servo sofredor. Isso que nós lemos, isso que nós vamos estudar hoje, é apenas a introdução desse cântico. Esse é um cântico que compõe uma série de 4 cânticos, que mostram determinado servo de Deus, alguém que ele enviaria, né? O Messias, e mostra especificamente o sofrimento desse Messias, o sofrimento do ungido do Senhor, né? Esse é apenas um cântico, mas ele é o quarto, o último dos cânticos, que foi escrito por Isaías aqui no seu livro. E este aqui é o maior deles, e o mais profundo, e também o mais conhecido, né? É um cântico também que é registrado em alguns momentos no Evangelho como cumprimento de determinadas promessas que haviam sido feitas aqui no cântico. Mas por que se chama assim? Por que se chama um cântico do servo sofredor, né? Se chama assim, primeiro, porque se trata de um servo que sofre. Os 4 cânticos falam disso, falam de determinado servo. O que nós lemos aqui já começa dizendo, eis o meu servo, né? Nos 4 falam de um servo que está sofrendo. Mas por que é um cântico? Por causa do gênero literário. Além de ser uma profecia, isso aqui também é uma poesia. Por isso que se torna muito difícil a interpretação e o entendimento de tudo aquilo que está aqui. Nós vamos perceber hoje que existem algumas versões, existem diferenças grandes de versões para versões. Talvez você já percebeu isso, enquanto eu li aqui na Almeida Revista Corrigida. E nós vamos entender um pouco mais por quê. Tudo isso se deve ao gênero literário, tudo isso se deve a questões lá no texto original, né? Mas por que então que esse texto foi escrito? Esse texto aqui, ele é escrito primeiro para trazer esperança para o povo. Todas as profecias messiânicas, ou seja, profecias que falam a respeito de Jesus Cristo, muito antes dele haver encarnado aqui em terra, todas elas têm esse intuito de trazer esperança para o povo segurar firme que Deus vai mandar o seu ungido, Deus vai mandar o seu servo, vai mandar alguém que vai libertar o povo da opressão, né? Então, tudo isso foi escrito com esse intuito de mostrar, de trazer esperança, anunciando a vinda do Messias, anunciando a vinda de Cristo. E especificamente, esses textos de Isaías, os cânticos do servo sofredor, eles têm o intuito de mostrar sobre como seria o sofrimento desse servo de Deus. Então, o que ele queria fazer aqui, o que Deus queria fazer, qual que era o propósito de Deus? Deus queria fazer Jesus Cristo conhecido como Messias
mesmo 700 anos antes de sua vinda. Era isso que ele queria fazer. Mas o que isso quer dizer para nós hoje? O que uma profecia que já se cumpriu fala aos nossos corações hoje, né? Como eu disse, isso aqui foi escrito para tornar Jesus conhecido. E hoje, isso aqui serve para nós, para que nós não nos esqueçamos de Cristo, para que nós não nos esqueçamos do Messias. Eles precisavam conhecê-lo, eles precisavam saber da vinda, eles precisavam que a vinda fosse anunciada. Nós, depois dessa vinda, temos que nunca nos esquecer do porquê que Cristo veio. Nós nunca podemos nos esquecer das características da sua obra, de textos como esse, que mesmo 700 anos antes, falam com detalhes a respeito da vinda do Messias. E é muito perigoso quando nós esquecemos a respeito disso. Sempre que nós esquecemos sobre as características de Cristo, as características daquilo que Ele fez, as marcas da sua obra, nós comprometemos a pureza do Evangelho. Porque se nós nos esquecemos de Cristo dentro de uma igreja, tudo perde o sentido. Se nos esquecemos daquilo que Cristo fez, do porquê que Ele fez e de quem Ele era, o Evangelho é em vão, não há Evangelho, porque Cristo é o Evangelho. Cristo é a boa nova. Aquilo que Ele fez é o importante. E nós nunca podemos nos esquecer disso. Por isso que nessa introdução aqui, muito obrigado. Por isso que nessa introdução aqui, eu queria estudar com você a respeito de 3 marcas que nós encontramos aqui nesse texto. São 3 marcas da obra e da pessoa de Jesus Cristo, que nós jamais podemos nos esquecer. Vai acompanhando aí comigo essas 3 marcas. A primeira delas, primeira marca, Cristo foi sublime. Essa é a primeira marca. Fala a respeito de quem Ele é. Ele foi sublime. Ele é sublime. E nós vemos isso aqui no texto, no versículo 13. Diz assim na Almeida Revista e Corrigida: eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Queria ler uma outra versão também, eu vou sempre utilizar 2 aqui, a Almeida Revista e Corrigida e a NVI também, vai ser muito importante para o nosso enriquecimento aqui. A NVI diz assim: veja, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Então essa é a primeira marca. Primeira marca do servo, a primeira marca da obra e pessoa de Jesus Cristo é que Ele é e foi sublime. Mas o que significa isso? O que significa sublime? Sublime vem de sublimidade. Uma palavra esquisita que a gente não usa, mas que ela existe, né? Não é só porque a gente não usa algumas palavras que elas existem. Então, vem de sublimidade, que significa a qualidade de algo que é perfeito. A qualidade de algo que é excelente, que é grandioso, né? Eu até encontrei em alguns dicionários que sublimidade é a qualidade de algo que é divino, que é muito perfeito, né? E nós vemos que Cristo foi sublime. Cristo é sublime. E nós encontramos isso no texto aqui, logo no início, quando ele diz: eis que meu servo agirá com prudência, ou operará com prudência, será engrandecido, elevado e muito sublime. Nessas várias características que ele dá a respeito de Cristo, nós encontramos esse fato: Cristo é sublime, Ele é perfeito, Ele é divino, né? Vamos olhar aqui para algumas dessas características. A primeira que ele dá é que Cristo, o servo, operará com prudência. É isso que ele fala: eis que meu servo operará com prudência. Literalmente o texto diz assim: eis que meu servo agirá com sabedoria. Na verdade é até o contrário. Primeiro ele fala assim: agirá com sabedoria meu servo. É assim que é o texto original. É essa ideia de uma sabedoria, mas não é a sabedoria que nós temos acesso. Isso que é interessante. É uma sabedoria diferente. É uma sabedoria fora do comum. Uma sabedoria anormal. Esse é o sentido.
Deus revela através do seu servo Isaías que haveria um servo de Deus que iria agir, que iria fazer coisas com uma sabedoria fora do comum, uma sabedoria que nunca se viu e nunca mais iria se ver, né? Seria muito sábio. E o que é interessante aqui é que essa sabedoria, ela não se limita à teoria, não se limita. Não é uma sabedoria que está somente nos pensamentos ou somente na mente desse servo, mas é uma sabedoria que ela é transportada para a vida prática. Por isso que ele fala: eis que o meu servo agirá com sabedoria. Meu servo não será simplesmente sábio. Meu servo não simplesmente será um guru que senta e as pessoas vêm e consultam ele. Não. O servo, ele agiria com muita sabedoria, e uma sabedoria fora do comum. Ele seria completamente prudente. Completamente. Tudo aquilo que ele iria fazer seria prudente. Aqui nós podemos entender claramente que ele não se refere à vida de Cristo antes da encarnação. Ele está falando de um servo como um ser humano mesmo, como alguém que nasceu de uma mulher, como alguém que viveu a vida de ser humano, que teve um corpo frágil, um corpo feito de carne, né? Porque aqui está se referindo ao servo, a Jesus Cristo, a partir de sua encarnação. Ou seja, a sua vida aqui nessa terra seria diferenciada. Não seria uma vida igual a das outras pessoas. Ele seria alguém que iria se destacar, com uma sabedoria fora do comum, e agir de forma prudente por causa dessa sabedoria. E nós vemos a sublimidade de Cristo, a sublimidade do Messias, do servo, do ungido, nesse fato. Porque ele teria uma sabedoria que nunca se viu, uma sabedoria que não havia igual, que não havia precedentes, né? Tudo indica que nem mesmo Salomão teve uma sabedoria como a de Cristo. Nem mesmo Salomão. Porque esse servo, ele é sublime, ele é perfeito. E nós observamos o cumprimento dessa profecia em alguns fatos que nós encontramos aqui nas Escrituras, né? Lá no Novo Testamento. Vamos olhar aqui rapidinho, lá para Lucas, no capítulo 2, versículo 40, quando se refere a Jesus Cristo quando criança ainda, mostrando que ele cresceu em sabedoria. Diz assim, o verso 40: e o menino crescia e se fortalecia, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Interessante que rimou, né? Crescia, fortalecia, ficando cheio de sabedoria. Mas esse texto nos mostra que Jesus, ele cresceu, mostra tanto a humanidade de Jesus, porque ele foi uma criança, ele cresceu, ele se desenvolveu, ele era um bebezinho que foi crescendo, foi se desenvolvendo, foi sendo cuidado, né? Mas também mostra a sublimidade de Jesus Cristo. Ele era um exemplo de sabedoria, mesmo quando criança. E junto disso, vamos olhar também um texto de 1 Pedro 2,22, que fala a respeito da vida de Cristo aqui em terra, e diz assim: ele, se referindo a Cristo, não cometeu pecado, nem engano algum foi achado em sua boca. Existe algo que nos mostre, que atenue essa característica do servo como alguém que agiria com uma sabedoria normal, do que o fato de que ele não pecou? Não existe. Não existe texto melhor para comprovar o cumprimento dessa profecia, de que Jesus de fato foi um servo de Deus, que agiu com prudência sobrenatural, de um jeito que nunca havia se ouvido, nunca havia se visto pessoas com tanta sabedoria assim, né? Essa é apenas uma das áreas, essa é apenas uma das características que o texto fala. O texto também fala algumas outras características da pessoa de Cristo. Diz que ele seria engrandecido ou também exaltado, né? Nós vemos durante o ministério de Jesus isso se cumprir. Jesus como sendo alguém engrandecido, exaltado. Aqui na minha versão diz que ele seria exaltado, elevado
muito sublime. Primeiro, essa palavra exaltado dá essa ideia de alguém que é adorado, de alguém que é engrandecido. E levantado, elevado, é justamente essa ideia de algo que é posto numa posição superior, como se fosse erguido mesmo. Sabe quando você coloca uma pessoa nos ombros, assim, ergue ela, levanta ela? É essa ideia, porque ele teria uma posição elevada entre os homens, mas não no sentido de que ele chegaria para tirar qualquer reino, para ter poderes ali, para ter poderes terrestres, né, que eu digo, de poder financeiro, poder aquisitivo, poder político. Não é isso. Ele seria elevado de uma maneira que não se conhecia. Ele seria muito sublime, exaltado. E nós vemos isso acontecer na trajetória de Jesus em terra, quando ele caminhava com seus discípulos o adoravam, seus discípulos o engrandeciam, tratavam ele como o Filho de Deus, né? Principalmente ali entre os 12, entre um círculo mais próximo ainda, de Pedro, Tiago e João. Eles engrandeciam Jesus Cristo, eles enalteciam a sua grandeza, exaltavam ele, né? E nós vemos também na sua entrada triunfal em Jerusalém, conforme está lá em Mateus 21, alguns textos paralelos também mostram. Jesus, quando ele vai entrar em Jerusalém, faz uma fila de pessoas segurando folhas de palmeiras, uma entrada triunfal na cidade. Ele foi muito exaltado, mas muito mais do que os seus momentos em terra, nós vemos Jesus Cristo como sendo alguém exaltado e glorificado, antes de sua encarnação. Ele estava com Deus na criação, ele era o próprio Deus. Existe elevação maior que essa? Não existe. Não existe posição mais alta do que essa. Nós vemos isso lá em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Nós também vemos que Cristo é a imagem do Deus invisível, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Também vemos em Hebreus que ele é adorado pelos anjos, como se fosse Deus. Deus apresenta seu Filho Jesus Cristo, o seu servo ungido, para ser adorado pelos anjos. Nós vemos isso em Hebreus capítulo 1, versículo 6, quando mostra Deus se referindo ao Filho, ordenando para os anjos adorá-lo. O Messias, ele é realmente engrandecido e exaltado por toda a criação, porque ele é Deus. Esse é o servo. Esse é o servo. Então nós vemos que quando o texto fala de algumas características do servo de Deus, do servo sofredor, não se limita somente a dizer que ele seria um humano. Não se limita a isso. Que seria um humano que agiria com prudência, que agiria com sabedoria fora do comum. Mas também dá algumas características divinas, no sentido de que ele seria exaltado, que ele seria engrandecido, que ele seria sublime. Porque de fato, Jesus Cristo, ele encarnou como homem, 100% homem, mas em nenhum momento ele deixou de ser 100% Deus. Ele abre mão de sua glória, mas não de sua divindade. E essa é uma marca importante da obra de Cristo e da pessoa de Jesus Cristo, todo o seu esplendor e sublimidade. Nós nunca podemos nos esquecer disso. Ele foi e é sublime. Uma segunda marca que nós vemos aqui nesse texto é que ele sofreu. Jesus Cristo sofreu. Esse servo que o texto fala a respeito, ele sofreu. Nós vemos isso lá no versículo 14, né, quando diz assim: como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Essa é uma importante marca da obra de Jesus Cristo. Isso aqui fala a respeito daquilo que ele fez. Primeiro nós vimos quem ele é, agora nós vamos ver aquilo que ele fez. E é muito interessante porque Isaías, em toda essa profecia, no restante dela, ele descreve, ele prediz de forma muito detalhada o sofrimento do Messias.
de forma muito detalhada. Nós vamos ver isso mais à frente. Um dos versículos mais conhecidos é o versículo 5, que diz que ele foi transpassado, né? Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ferido por causa das nossas iniquidades. Já predizendo que esse servo teria o seu corpo furado. Mas em toda a profecia, nós vemos alguns lances desse sofrimento. Logo na introdução, já prediz um pouco sobre como seria esse sofrimento. E nós vamos ver que prediz até em certos detalhes. E isso é uma coisa que, assim, faz minha mente explodir. Porque 700 anos antes, a gente não tem noção do que é isso. Onde estávamos 700 anos atrás? Eu não sei nem se a gente tinha energia. 700 anos, e as coisas foram preditas com detalhes, com uma riqueza muito grande de detalhes, né? E ele diz assim, agora eu vou ler na versão NVI: houve muitos que ficaram pasmados diante dele. Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Aqui tem 3 detalhes que eu queria que você se atentasse. Primeiro, aquilo que o servo passou, isso nós vemos aqui nesse versículo, era motivo de escândalo para as pessoas que o viram. As pessoas ficavam pasmadas. Uma melhor tradução aqui, ou outra tradução, seria que elas ficaram desoladas, ou até mesmo horrorizadas, em ver o sofrimento, em ver aquela pessoa. Imagina o que é isso? Se olhar para alguém e você ficar horrorizado. É isso que o texto dizia que as pessoas ficariam. Isso já mostra um pouco da situação em que estava, né? Mas por que então que as pessoas ficaram horrorizadas? Aí a gente vai continuar aqui, né, com o que ele fala, porque ele diz lá que a sua aparência estava tão desfigurada. Esse é um segundo detalhe que eu queria que você se atentasse. Isaías prediz que a aparência do servo, o rosto do servo, seria destruído. Essa é uma palavra muito difícil, muito difícil. Ela é uma palavra exclusiva desse texto. Exclusiva. O Antigo Testamento tem 39 livros, não sei quantos versículos, mas nem imagino quantas palavras tem, muito menos quantas palavras hebraicas. Mas essa palavra é única, você não encontra em toda a Bíblia, e ela literalmente significa que o rosto estava destruído. Ela tem uma raiz próxima da palavra destruição também, mas nós só vemos isso aqui nesse texto. E a profecia então, ela previa que o servo iria apanhar tanto, ele seria tão castigado, que o seu rosto seria desfigurado. O seu rosto, como ele mesmo fala, a sua aparência estava tão desfigurada que se tornou irreconhecível como homem. E aqui um terceiro detalhe que nós encontramos aqui, que diz que não parecia um ser humano. Ou seja, de tanto que ele sofreu, de tanto que ele foi castigado, de tanto que ele apanhou, o texto diz que literalmente ele não parecia um ser humano, ele não parecia um filho de homem, de tão desfigurado que estava o seu rosto, de tanto que o seu corpo havia sofrido. 700 anos antes, todos esses detalhes nós encontramos. E nós observamos o cumprimento dessa profecia lá em Marcos no capítulo 15, versículo 16 a 28. Eu queria te convidar a abrir nesse texto, porque eu queria fazer uma leitura um pouco mais dramatizada desse texto aqui, para que pudéssemos entender o cumprimento dessa profecia, com a riqueza de detalhes, né, que Isaías havia previsto. Então, Marcos capítulo 15, dos versos 16, nós vamos ler até o verso 28. Vá acompanhando aí na sua Bíblia. Diz assim: os soldados levaram-no então
para dentro do palácio, que é o pretório, e convocaram todo o destacamento de soldados. Vestiram-no com um manto de púrpura e puseram na cabeça uma coroa de espinhos que haviam feito. E começaram a saudá-lo. Imagina essa cena. Imagina isso aqui acontecendo. Não foram 3 ou 4 soldados ali que levaram ele para dentro, né? O texto fala que eles chamaram o destacamento de soldados. Haviam mais pessoas para simplesmente zombar e caçoar do Messias, porque ele já estava condenado mesmo. Eles pensavam assim: Pilatos já mandou matar, por que não? Vamos brincar um pouco, né? Isso que eles pensaram. E aí eles começaram a saudá-lo aqui no verso 18: viva o rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com um bordão, cuspiam-lhe e de joelhos adoravam-no. Batiam-lhe na cabeça com um bordão. Era isso que eles fizeram com Jesus. O 20 diz: depois de zombarem dele desse modo, despiram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Importante lembrar que antes disso Jesus já havia sido açoitado. Antes disso Jesus já havia tomado uma boa dose de açoites, né? Beirando ali a morte. Naquele tempo eles acreditavam que 40 chibatadas mataria alguém. Aí para não matar, eles falavam assim: vamos dar 40 menos uma então. Davam 39 chibatadas. Jesus já tinha passado por isso. E aí continua no versículo 21, e obrigaram um homem que passava por ali, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Era Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as suas roupas, tirando sorte sobre elas para ver o que cada um levaria. Era a hora terceira quando o crucificaram. Acima dele estava a sua acusação por escrito: o rei dos judeus. Também crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e foi contado com os transgressores. Essa escritura é o texto de Isaías aqui. Não esse que nós estamos estudando, mais à frente. Mas existem muitos outros aspectos desse texto de Marcos que mostram e revelam o cumprimento dessa profecia de forma muito detalhada. Eu acredito que 2 coisas que esse texto nos mostra, que já mostram um sofrimento profundo, antes mesmo da crucificação. Primeiro, ele ter apanhado com bordões. Bateram no seu rosto com um pedaço de pau. Imagina isso. Imagina essa cena. E outra coisa, colocaram uma coroa de espinhos. Não é um negócio amigável não é um negócio bonitinho a coroa de espinhos. Era um negócio rústico. Espinhos grandes que tinham naquela coroa lá. Não era um negócio também feito com muito carinho, não era nada que tinham o costume de fazer, tinha alguma lojinha ali perto, não era bem assim. Eles fizeram aquilo para caçoar de Jesus, para mostrar assim: você é rei, então toma sua coroa. Agora imagina como ficou o rosto de Cristo. Imagina se ele estava em condições de ser reconhecido. Vemos o cumprimento. Seu aspecto estava tão desfigurado, seu rosto estava tão destruído, que não parecia um ser humano. E isso nos toca. Sempre que olhamos para o sofrimento de Cristo, isso nos toca. Não sei se você já assistiu aquele filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Um filme já um pouco antigo, mas ainda assim muito bem feito. E é um filme que retrata com riqueza de detalhes todo esse acontecimento aqui. Desde do Getsemane até sua ressurreição e ascensão. E quando nós vemos lá no filme isso acontecendo, o filme ele mostra muito o tamanho do sofrimento de Cristo. Mostra ele apanhando com um chicote que tinha
pedaços de ferro na ponta. Suas costas eram rasgadas por causa daquilo. Mostram eles afundando na sua cabeça aquela coroa de espinhos. Esse foi o tamanho do sofrimento do Messias. E como se isso não bastasse, Jesus não somente sofreu fisicamente, mas ele também estava ao mesmo tempo tendo uma batalha com Deus. Ele estava tomando o cálice da ira de Deus, carregando sobre ele todos os nossos pecados. Isso era o que doía mais. Doía muito mais ele carregar em suas costas os nossos pecados do que ter uma coroa de espinhos fincada em sua cabeça, do que tomar bufetadas na cara, do que carregar uma cruz, do que ser pregado nessa cruz. O que mais doía era o castigo divino de tomar o cálice da ira do Pai. Essa é uma realidade, essa é uma marca da obra de Cristo. Ele sofreu, mas ele não sofreu sem propósito. Jesus sofreu para suprir. E essa é a terceira e última marca que eu queria estudar com você nessa noite. Jesus Cristo supriu, né? Nós vemos isso lá no versículo 15. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. A NVI diz assim: de igual modo ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Essa é a terceira marca que eu queria destacar nessa noite. Cristo supriu, o servo supriu. E suprir significa preencher, significa prover, significa inteirar. Nós vemos que o sacrifício, a obra de Cristo, ela supriu perdão suficiente a toda a humanidade. Importante dizer que é um perdão suficiente. É diferente de eficiente. O perdão é suficiente para todos. Ele é eficiente naqueles que os confessam e que acreditam em Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas ele supriu. Vemos isso no versículo 15, quando diz que assim, né, dessa forma, sofrendo, borrifará as nações. Texto difícil. Outra versão que eu li aqui, a NVI, diz que de igual modo ele aspergirá as nações. De todo esse texto aqui, não do texto inteiro, mas do 13 até o 15, esse é o trecho mais completo. Completo não, tem um X aqui, ó, vamos trocar a letra. Complexo. É o trecho mais complexo de todos, né? Especialmente por causa dessa palavrinha traduzida por aspergir, ou borrifar. A Bíblia que eu uso aqui, ela já traz uma palavra muito diferente. Eu uso aqui normalmente Almeida, século 21. Ela já diz que é assim, ó: ele causará temor a muitas nações. Não tem nada a ver com borrifar. Tem? Não. Porque algumas versões, a Almeida século 21, eu acredito que a Almeida Revista Atualizada também, elas trazem dessa forma: ele causará temor. Mas eu escolhi a Almeida Revista Corrigida e NVI por um propósito, porque essas duas versões trazem esse termo, borrifar ou aspergir, que são sinônimos. Essa ideia de pegar um pouquinho de água, eu vou até exemplificar aqui, fazer assim, ó. Isso foi uma aspersão que eu fiz. Agora eu não vou beber essa água, porque eu acabei de pôr a mão. Mas essa foi uma aspersão. Mas existe uma diferença grande entre causar temor e aspergir. Por que existe então uma diferença, uma discordância entre essas versões? Existem dois motivos principais. Primeiro, porque existe uma versão grega do Antigo Testamento, que é muito antiga, que foi escrita em aproximadamente 100 a.C., quando o Antigo Testamento estava já todo completo, todo escrito em hebraico.
Então, um grupo de pessoas, um grupo de 70 pessoas, pagos pelo Alexandre o Grande, foram contratados para traduzir todos os textos da Bíblia. Na realidade, não só da Bíblia, mas todos os textos em línguas das mais diversas, né? Porque eles queriam fazer a maior biblioteca e mais completa biblioteca do mundo em grego. E aí é quando é feita essa tradução, chamada de Septuaginta. Nessa tradução, muitas vezes nós consultamos ela para saber o que ela fala, porque ela é muito antiga mesmo assim, né? Mesmo sendo uma tradução feita depois que tudo aquilo foi escrito, ela é muito antiga hoje em dia, né? Mais de 2100 anos atrás, é um bom tempo. Então é um texto muito confiável. E nesse texto aqui especificamente, nessa primeira palavra, nesse início dessa frase, essa versão grega do Antigo Testamento, ela fala que o servo deixaria as nações maravilhadas. É isso que essa versão fala. Ela não fala nada de borrifar, ela não fala nada de aspergir. Só que depois de muito tempo, em que algumas dessas versões foram traduzidas, que nós temos aqui, foi encontrado textos de Isaías muito mais antigos do que a Septuaginta, né? E aí descobriu-se que o texto hebraico, ele não fala sobre causar temor. Ele não fala que o servo vai causar temor sobre as nações, mas fala que o servo aspergirá sobre as nações, né? Por isso que eu prefiro ficar com a Almeida Revista Corrigida e NVI, que dizem que ele borrifará e aspergirá as muitas nações. Só que aqui nós temos um segundo motivo do porquê que é traduzido como causar temor. Porque se você lê como borrifará ou aspergirá, não faz muito sentido, né? Não faz sentido. É difícil de entender, é difícil de interpretar, né? Essa palavra hebraica, ela é uma palavra rara também, muito difícil de ser interpretada. Essas duas palavras, tanto aquela palavra que nós vimos no ponto anterior, a palavra usada para desfiguração do rosto de Cristo, como também essa aqui, são palavras que são muito particulares na língua hebraica, muito difíceis de serem entendidas. Por isso que algumas versões preferem dizer que ele causará temor, talvez fazendo um link com o contexto, porque antes dizia que muitos pasmaram à vista dele. Então, talvez faça sentido olhar dessa forma. Mas o texto hebraico diz literalmente: assim aspergirá sobre muitas nações. Aspergirá sobre muitas nações. Difícil de entender o que isso aqui significa. Ou então, assim borrifará sobre muitas nações, né? O que nós entendemos hoje como aspersão? Hoje é mais comum a gente ver essa palavra, aspersão, como um dos tipos de batismo realizados, né? A igreja presbiteriana utiliza esse método de batismo, né? Existem 3 tipos de batismo: a imersão, a efusão e a aspersão. A imersão é o nosso, que nós acreditamos ser também o mais correto, que é quando você fica completamente imerso nas águas. A efusão é quando derrama uma aguinha na sua cabeça, e a aspersão é quando faz assim na sua cabeça, ou com os dedos, ou com um negocinho chamado aspersório também. Mas isso é para nós hoje. O que isso significava 700 anos antes de Cristo? O que significava quando Isaías escreveu esse texto? Dizer que o servo aspergirá sobre muitas nações. Nós vemos que aqui o sentido, ele é religioso. É um sentido religioso. E para isso nós temos que voltar àquilo que significava aspersão no contexto judaico, né? Nós encontramos isso lá em Levítico. Primeiro no Levítico capítulo 4, onde nos é explicado a respeito de alguns rituais para purificação, rituais para perdão de pecados, né? Lá em Levítico 4, é explicado a respeito do processo para tornar um sacerdote puro novamente. O sacerdote era a pessoa que representava, que fazia uma ponte entre Deus e o povo. E esse sacerdote tinha que estar puro. Antes de fazer qualquer coisa pelo povo, nessa sua função sacerdotal de ser uma ponte, o sacerdote, ele tinha que se purificar, porque ele também era pecador, né? Então ele tinha que se purificar. E aí diz que ele precisava oferecer um novilho sem falha alguma, um novilho perfeitinho, como oferta pelo pecado dele. Ele sacrificava com a mão
na cabeça desse novilho, né? E aí, depois de sacrificado, ele tinha que escorrer o sangue desse novilho. Algumas partes eram tiradas ao lado, eram queimadas, outras eram consumidas, mas o sangue era retirado de todo animal. E aí o que ele tinha que fazer com aquele sangue? Depois de ter sacrificado, ele pegava esse sangue e ele molhava as pontas dos seus dedos e aspergia sobre o véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos. É isso que ele tinha que fazer. Pegava o dedinho molhado de sangue, não deve ser muito legal, e fazia assim, borrifava. Ele aspergia, e isso significava purificação, simbolizava a purificação do povo. Isso não era feito somente pelo sacerdote, também era feito pelo pecado geral do povo. Ele primeiro oferecia um sacrifício por ele mesmo, e depois, no dia da expiação, ele oferecia um sacrifício por todo o povo. E fazia a mesma coisa. No sacrifício pelo povo eram até 2, né? 2 cordeiros, que ele pegava também, molhava o dedinho e aspergia sobre o véu. E aquele ato tornava o povo puro novamente diante de Deus. Purificava o povo para os rituais, né? Daquela forma eles estariam limpos para poder cultuar, adorar e conversar com Deus, né? Então, quando o texto fala que o servo aspergirá sobre muitas nações, podemos entender que o sangue desse servo será derramado, será aspergido sobre essas nações. Ou seja, olhando para aquilo que significa esse sangue aspergido, o servo iria se sacrificar para purificar muitas pessoas, para purificar as nações. Por isso que eu disse antes, o sacrifício de Cristo supriu, porque o seu sacrifício, ele era o suficiente, ele é suficiente para perdoar os pecados e purificar muitas e muitas pessoas, muitas nações diferentes e gerações completamente diferentes. É um sacrifício suficiente para isso tudo, suficiente para mim, suficiente para você, suficiente para as gerações passadas. Lembro novamente, eficiente somente naqueles que acreditam nele como Senhor e Salvador de suas vidas. E é exatamente isso, é aquilo que Isaías estava dizendo que a obra de Cristo faria, que ele iria suprir, que o seu sangue seria aspergido para purificar muitas nações. Exatamente isso aconteceu. Cristo foi sacrificado, ele sofreu para purificar, para suprir perdão a nós. E o que é mais interessante disso tudo, nessa construção do texto, é que, olhando na sequência dos fatos, primeiro, Cristo ele é sublime. Depois, Cristo ele é desfigurado. Cristo está sofrendo. Seu corpo, seu rosto não parecia humano. Ele não parecia mais um ser humano. Para as pessoas que estavam vendo aquilo naquela época, elas de fato se escandalizavam com aquilo. Porque para as pessoas naquele tempo, se você está sofrendo, é porque você fez alguma coisa. Se isso tudo está acontecendo com você, está sendo crucificado, tem pecado aí atrás. Ou seja, eles olhavam para Cristo e falavam assim: está aí uma pessoa impura, está aí alguém que merece o que está acontecendo, porque se não merecesse não estaria acontecendo. É um raciocínio meio débil, mas é assim, né? Isso que é interessante, porque Cristo, sendo considerado como impuro, como castigado por Deus, ele foi o Cordeiro imaculado, considerado como o mais impuro. Lá na frente diz que ele foi contado entre os transgressores.
Ele foi o Cordeiro Imaculado, que morreu em nosso lugar e supriu perdão para nós. O seu sangue foi aspergido sobre nós, e por isso nós somos purificados. Tudo Jesus Cristo. Esse é o propósito daquilo que Ele fez. É o propósito da obra de Cristo. Agora, olhando um pouco para essas 3 marcas, nós vemos que Cristo, Ele é sublime. Nós vemos que Cristo, Ele sofreu. E vemos que Cristo supriu. São 3 marcas que a gente nunca pode olhar para elas separadamente. A gente nunca pode considerar apenas uma mais importante do que as outras. Quando nós fazemos isso, a sua obra então ela deixa de estar completa. Nós temos que olhar para os 3 fatos juntos: quem Cristo é, o que Ele fez e por que Ele fez. Quando nós olhamos somente para quem Cristo é, que Ele é sublime, nós nos esquecemos que Ele sofreu, nós nos esquecemos daquilo que Ele fez por nós, então passamos a somente pedir coisas para esse Cristo, porque Ele é sublime, porque Ele é perfeito, porque Ele é poderoso. Quando nós olhamos apenas para o fato que Ele sofreu, nós nos esquecemos de que, mesmo tendo sofrido, Ele ainda assim é Deus. Mesmo tendo sofrido, Ele sofreu por nós. E quando olhamos somente pelo fato de que Ele fez isso por nós, nós nos esquecemos de tudo aquilo que Ele passou. E nós somente aproveitamos desse perdão. Pecamos quando dá na telha. E sabemos que vamos ser perdoados. E não pode ser assim. Nós temos que olhar para as 3 marcas do sacrifício de Cristo, as 3 marcas da obra de Cristo juntas. Nós temos que ter essa consciência de que Ele é sublime, de que Ele é Deus, de que Ele não pecou, de que Ele era o Cordeiro Imaculado, Ele é o Todo-Poderoso, Ele estava lá na criação, as coisas foram feitas pelo seu poder, tudo subsiste por causa dEle, e mesmo assim Ele abriu mão de sua glória, e sofreu muito. Ele tomou o cálice da ira de Deus, o seu rosto foi destruído e desfigurado por causa disso, para que nós estivéssemos supridos de perdão, para que nós pudéssemos, a partir do arrependimento, a partir da confissão dos nossos pecados, pudéssemos experimentar o perdão.